Então, eu acho que é importante a gente conseguir entender do outro lado, não desse lado só modelo acadêmico, porque estudar mais e dar mais carga de trabalho, mais carga acadêmica mesmo, propriamente dita, não vai fazer com que o indivíduo aprenda mais. Muito pelo contrário. Ele acaba ficando engessado, ele acaba ficando exausto, ele acaba ficando cansado, e aquilo acaba reduzindo significativamente o processo de atenção e concentração e sedimentação da memória, né? Então, aí acaba que vem o paciente falando, o aluno falando, eu acho que eu tenho TDAH. Né? Daí você vai ver e fala, mas tinha desde sempre? Não, começou agora, no 5º ano. Não, então não é. Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção, né? Agora sim, a gente está com um tempo super curtinho, a gente poderia ficar aqui dias, né, os três conversando sobre um assunto que é de interesse dos três, obviamente, mas aí assim, para a gente chegar quase ao final, pelo que vocês falaram, estou entendendo que cuidar de saúde mental é algo que tem que fazer parte aí da questão educacional. Como é que a gente insere isso num projeto pedagógico na medicina? Ih, quem começa? As mulheres sempre, né, primeiro. Não é uma pergunta fácil. Não, alguma ideia, algum insight? Se não, então diga, Camila. Eu acho que os primeiros anos, né, principalmente os primeiros semestres, né, o primeiro ano, é o ano mais avassalador, assim, não no sentido de sobrecarga, porque a gente percebe pelos dados, né, que o índice de transtornos mentais vão aumentando ao longo dos anos de faculdade, né, então, porque aumenta com grau de dificuldade. Só que eu acho que se a gente consegue fazer um direcionamento, um acolhimento e fornecer formas de auxiliar em habilidades emocionais daquele indivíduo, eu acho que a gente pode ter um fator de proteção. Isso sou eu, Camila, pensando assim, tá? Então, eu acho que se a gente tiver algum tipo de direcionamento nos primeiros semestres, né? Então, como eu tinha dito no início, né? Ou um grupo de apoio, ou algum tipo de tutoria de respaldo emocional, né? Tutoria mesmo de aprendizagem de habilidades emocionais, autoaprendizagem, sabe? Que eu acho que isso teria, de alguma forma, um auxílio, porque não só para o aluno conseguir passar pelo processo acadêmico sem ter um transtorno mental, mas de adaptação, mas também como formação humana mesmo. Ele vai lidar com dores, ele vai lidar com perdas, ele vai lidar com a finitude, com o luto, né? Com a percepção de que a gente entra na faculdade achando que a gente vai salvar todo mundo e a gente vai ver que a gente vai salvar muito menos pessoas do que a gente gostaria, né? A gente tem que lidar com a nossa frustração constante ao longo desse processo, né? E a frustração do outro. Então, eu acho que isso acabaria auxiliando de maneira importante nesse processo como um todo mesmo, né? Então, dar recursos para que o indivíduo tenha uma aquisição de habilidades emocionais melhores para esse processo. E eu acho que isso também poderia acabar sendo um fator de proteção, né? Para além do que já tem em muitas universidades, que é a facilidade do acesso, acompanhamento psicológico, né? E também o preparo dos professores, dos docentes. É por isso que eu falo, principalmente no primeiro ano, porque se a gente começa um acolhimento logo tranquilo, assim, no início, o indivíduo não fica com medo de buscar ajuda depois, né? Então, você já começa a facilitar essa relação de confiança entre professor e aluno, né? Mas eu acho que esse direcionamento, essa questão de compreensão de como lidar com essas questões é importante, porque você entra na faculdade de medicina, né, geralmente em uma fase da vida em que você ainda está num processo de formação da sua maturidade emocional, da sua maturidade como um todo, porque você está tendo muita mudança, sai do âmbito da família, vai para outro lugar, vive sozinho, é muita coisa ao mesmo tempo para gerir ali, né, a gestão fica mais difícil. Então, eu penso que uma estratégia bacana seria isso, tentar fazer um tipo de acolhimento e um tipo de direcionamento melhor nesses primeiros anos da faculdade. Serginho. Eu complementando, eu iria na arquitetura do curso, né? E aí faria uma inovação. Pronto. Dentro do componente curricular,
no primeiro ano, né, Camila, ter um laboratório de saúde mental, laboratório mesmo, como componente curricular. E esse laboratório, parecido, eu sou estudante de inovação aqui em São Paulo, e você passa por um laboratório prático do que você está fazendo, você tem que aprender a teoria e já aplicar rápido, né? Você tem que testar. E que nesse laboratório, praticamente, seria o quê? As medições e já todos os seus coeficientes, desde sono, de neuro, de psicodinâmica, como você sente. E esse laboratório, já no primeiro, segundo semestre, de experimentação da saúde mental, com os professores lecionando, educando sobre isso e os alunos já aplicando de forma rápida. Então, para materializar na minha cabeça aqui de inovação, legal, ó, uma vez a cada 15 dias tem uma aula que você tem que fazer o coeficiente de sono, como você está dormindo, você tem que colocar, e que você faz laboratório de socialização de acordo com de necessidade de indivíduo. Então isso já seria uma arquitetura de acolhimento além e de aprendizado e de inovação. Então, e o segundo fator estruturante é a sequência do curso. Porque a sequência é algo muito importante na vida. Até para etarismo isso é importante. Porque o que a gente gosta no período, às vezes você ajusta